sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina e já estamos na lição 7. Lealdade Suprema, adoração em zona de guerra. O verso para memorizar está em Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz: Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Nessa semana estudaremos alguns momentos importantes durante a conquista da terra prometida, nos quais Israel se reconsagrou ao Senhor, às vezes diante de um perigo eminente. Josué tomou a decisão aparentemente irracional de circuncidar os israelitas em território inimigo, celebrar a Páscoa diante de um perigo iminente, construir um altar e adorar ao Senhor enquanto a conquista estava a todo vapor, e montar o tabernáculo do Senhor quando 7 tribos em Israel ainda não haviam recebido a herança. Então vamos percorrer essas histórias e ver o que nós podemos tirar de lição para os nossos dias. Primeiro, a aliança. Josué capítulo 5, do verso 1 ao 7. Após a exploração do país, o relato encorajador dos espias e a travessia miraculosa do Jordão, poderíamos esperar um ataque imediato ao inimigo. No entanto, havia algo mais importante do que a conquista militar: a aliança de Israel com Deus. Antes que a nova geração pudesse se envolver na tomada do território, ela precisava estar totalmente ciente de seu relacionamento especial com o dono daquele território. Olha só que lindo isso. A renovação do sinal da aliança veio como uma resposta ao ato miraculoso e de graça de Deus ao guiar Israel em segurança através do Jordão. Aqui é o momento da travessia do Jordão. Nossa aliança com Deus deve ser sempre uma resposta de gratidão pelo que ele já fez por nós, e nunca uma tentativa de obter benefícios por meio da obediência legalista às suas exigências. Ou seja, se Deus me der algo, fazer algo, aí sim eu cumpro a minha parte da aliança. Não é assim que funciona. Nós fazemos aliança em troca de gratidão por aquilo que nós recebemos, e não ficar barganhando com o Senhor, né? Como diz aqui, numa tentativa de obter benefícios por meio de uma obediência legalista, mas sim um ato de coração, de reconsagração. Israel estava à beira da maior campanha militar de sua história, e poderíamos esperar que todo o acampamento estivesse focado nos preparativos para a guerra. Na verdade estava, mas não da maneira convencional. Em vez de preparar os cavalos e afiarem as espadas, eles se dedicaram ao ritual que deixou a maior parte da força de combate vulnerável por pelo menos 3 dias. Eles fizeram isso para celebrar seu relacionamento com Deus, que os havia libertado do Egito. Por quê? Porque reconheciam que a batalha pertence a quem? Ao Senhor. Era Ele quem lhes concedia vitória e êxito. Então, antes de ir para o campo aberto mesmo da batalha, eles precisavam se reconsagrar ao Senhor. Eles precisavam ali celebrar aquilo que Deus já havia feito por eles. Eles precisavam entender que o relacionamento com Deus, íntimo, pessoal, ia fazer toda a diferença em toda a sua trajetória. E que aquela batalha pertencia ao Senhor e eles precisavam das estratégias que Deus daria a eles. Vamos falar agora então da Páscoa. A segunda atividade importante que que antecedeu a conquista foi a celebração da Páscoa. Ela aconteceu na noite do 14º dia do mês, em atenta conformidade com as instruções dadas por Deus. E aqui fala que a Páscoa remete à noite da 10ª praga, quando o anjo do Senhor matou os primogênitos do Egito e poupou os israelitas. Em seguida, ocorreu a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho e a jornada pelo deserto. Por outro lado, a história da segunda geração começou aonde? Lá no deserto. Continuou com a travessia do Jordão, envolveu a circuncisão, a celebração da Páscoa e levou ao momento crucial em que a outra intervenção miraculosa do Senhor era esperada contra os inimigos de Israel, os habitantes de Canaã. Junto com todos os atos anteriores, a celebração da Páscoa marcou o início de uma nova era na história de Israel. Eles precisavam celebrar assim como aconteceu lá antes da saída do Egito.
Além disso, por meio do símbolo do cordeiro sacrificial, a festa da Páscoa apontava para o quê? Para a redenção dos israelitas da escravidão egípcia. A Páscoa e a ceia do Senhor sinalizam uma realidade ainda mais gloriosa, a multidão redimida entrando na Canaã celestial. Essa é a maior esperança. Vamos agora para a terça, vai falar sobre altares de renovação. Nós passamos aqui para o momento da Páscoa. Primeiro eles circuncidaram, Páscoa, e agora altares de renovação. Na época dos patriarcas, os altares marcavam o caminho de sua peregrinação e se tornavam representações concretas de que aquele território que havia sido prometido por Deus pertencia a eles. Então, todo mundo que passasse ali ia ver representações através daqueles altares. Agora, ao erguer um altar, os israelitas estavam testemunhando o cumprimento daquelas promessas que foram feitas para os seus antepassados. Neste caso, a construção do altar era cumprimento direto das instruções dadas por Moisés. Apesar da importância da guerra e da conquista, há algo ainda mais fundamental: a lealdade às exigências da lei de Deus. A conquista era apenas um passo no cumprimento do plano de Deus para Israel e da restauração de toda a humanidade. Josué escreve a cópia da lei em grandes pedras caiadas, distinta das pedras do altar. Assim, as pedras que provavelmente continham os 10 mandamentos formavam um monumento separado nas proximidades do altar, lembrando constantemente os israelitas dos privilégios e deveres que faziam parte da aliança. Josué, então, prenuncia o Yeshua, Jesus no Novo Testamento, cuja missão era, entre outras coisas, levar a humanidade de volta à obediência a Deus. E esses altares, então, lembravam tanto os israelitas quanto as pessoas que passaram de que aquele território pertencia ao único e verdadeiro Deus. Escrito em pedras. O Monte Ebal é mencionado apenas em Deuteronômio e no livro de Josué, junto com o Monte Gerizim. Era o local onde as bênçãos e as maldições da aliança deveriam ser proferidas. Mais especificamente, o Monte Ebal seria o local das maldições. Lá os israelitas deveriam ficar de pé em ambos os lados da arca, na presença dos sacerdotes. Um grupo ficou de frente ao Monte Ebal e o outro do Monte Gerizim. Com isso, eles representavam simbolicamente as duas maneiras possíveis de se relacionar com a aliança. Os sacrifícios oferecidos nesse local apontavam para quem? Para Jesus, aquele que tomou sobre si as maldições da aliança para que todos os que crescem nele pudessem desfrutar das bênçãos. Nós, seres humanos, frequentemente esquecemos das coisas com facilidade, à medida que acumulamos os crescentes e desconcertantes demandas da vida cotidiana. Nossa atenção se concentra em período de tempo cada vez mais curtos. Nossa atenção já está assim, né? Nós só lembramos de períodos curtos devido à correria, à modernidade, aos vídeos tão rápidos e curtos da internet, que o nosso cérebro está assim agora. Ele classifica aquilo que vai lembrar em períodos curtos. Isso nos faz esquecer muitas vezes aquilo que não ocorre com a mesma frequência ou intensidade. Em cada ceia do Senhor temos a oportunidade especial para nos comprometer novamente com Cristo e renovar nosso vínculo com a aliança. É fundamental enxergar essas ocasiões não apenas como um momento de consagração pessoal, mas também como oportunidade de renovação coletiva da nossa fidelidade a Deus. Lembra que Deus via Israel como um coletivo que ali não dava para separar, né, indivisível? Então, a nossa renovação coletiva com a nossa comunidade também é muito importante. Em uma sociedade cada vez mais voltada para o individualismo, é essencial redescobrir o poder de pertencer a uma comunidade que compartilha a mesma visão de mundo, valores, crenças e missão. Então, é importante, né, o momento da ceia não só ser um momento de reconsagração pessoal, mas um momento ali de estarmos em comunidade, pessoas que tenham os mesmos valores, crenças que nós, para termos ali, então, um momento juntos, como uma única comunidade. Deus nos vendo ali como um corpo, ele sendo o cabeça. Quinta-feira, ansiando por sua presença. Após a descrição dos territórios atribuídos às duas maiores tribos do lado oeste do Jordão e à meia tribo de Manassés,
houve uma assembleia da congregação em Siló, onde a terra foi dividida entre 7 tribos menores que ainda não tinham recebido a herança. O estabelecimento do santuário, que Deus chamou de meu tabernáculo, representa o cumprimento da promessa do Senhor de viver no meio do seu povo e revela o tema central do livro. A presença de Deus no meio de Israel tornou possível a posse da terra prometida. Essa presença seria uma fonte contínua de bênçãos para Israel e por meio deles para toda a terra. A menção ao santuário não deve ser uma surpresa, pois esse tema já está presente nas narrativas de Josué por meio da Arca da Aliança. Essa arca era o elemento central do mobiliário no lugar santíssimo e marcou as 2 primeiras seções do livro, a travessia e a conquista. Agora, ao colocar a construção do tabernáculo como foco da distribuição do território, Josué demonstrou que toda a vida de Israel girava em torno do santuário, a base terrena de Yahvé. Então, quando Josué estava distribuindo ali, então, as terras para as tribos, algo muito importante não ficou ali para último plano. Aqui mostra para nós que era essencial, que era o quê? O local para colocar a Arca da Aliança, o santuário, que já tinha ali sido feito na época de Moisés, que andava junto com os israelitas. Agora, quando eles estavam se estabelecendo na terra, também precisava de um lugar para a arca, para o tabernáculo, que ficou então em Siló. Como cristãos que vivem no antítipo dia da expiação, é essencial mantermos nosso olhar fixo no santuário onde? Celestial, enquanto enfrentamos os nossos gigantes de hoje, né? Os gigantes modernos que desafiam a nossa fé. Ao confiarmos continuamente na obra de Cristo realizada na cruz e no santuário, podemos olhar para o futuro com confiança, aguardando o dia em que Deus habitará novamente no meio de seu povo, desta vez para sempre, para toda a eternidade, e não haverá mais lágrimas nem tristezas, somente paz, alegria e eternidade ao lado do nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos compartilhar aqui os ensinos do livro de Josué, de que ainda que a batalha ela era necessária para a conquista da terra, mas o Senhor estabeleceu com o teu povo que primeiro eles tinham que se separar através da circuncisão, comemorar a Páscoa, o tabernáculo, o santuário era algo essencial, a aliança precisava estar viva. E assim, Senhor, nos nossos dias, precisamos nos reconsagrar ao Senhor todos os dias, antes de vencermos qualquer batalha e até mesmo, Senhor, essa maior que é contra o pecado. Se não estivermos em consagração, estivermos em intimidade, não estivermos em relacionamento contigo, nós não conseguiremos vencer nada. É através do teu Santo Espírito que nós conseguimos vencer o pecado em nossas vidas, lutar a cada dia para chegar até aquele grande e maravilhoso dia de estarmos na tua presença para toda a eternidade. Nos ajuda, Senhor, trabalha no nosso coração que é pecaminoso para que venhamos a cumprir a tua vontade em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a você e vamos continuar juntos estudando, já iniciando neste sábado a nossa próxima lição, a lição 8. Deus abençoe cada um de nós.